Olá, queridos. Eu sou o pastor Lucas Pina e sou pastor na Coco Presbyterian Church. É uma igreja americana, mas a ideia, eu sou brasileiro, minha esposa Marta é brasileira, mas nós trabalhamos com igreja americana. Mas eu gostaria, durante esse período, todo mundo em casa, trancado, tem gente que não pode ir em igreja, né? As igrejas fechadas. Eu gostaria de fazer um estudo bíblico e no domingo fazer um culto, nem que seja um culto menor, né? Mas para que você de língua portuguesa possa adorar, possa ouvir a palavra de Deus e hoje possa estudar a palavra de Deus. E nós estamos na época da chamada Quaresma, que é o período que antecede a crucificação de Jesus e a ressurreição. Na igreja primitiva, esse período era usado para treinar os discípulos. Então os discípulos que iam ser batizados, eles eram treinados, então eles estudavam, aprendiam sobre vida cristã, sobre Bíblia, sobre oração. Então os passos do discipulado durante esse período de 40 e poucos, eles estudavam e no domingo de Páscoa eles eram recebidos na igreja, eles eram batizados. Então essa é uma época da igreja, da história da igreja, muito antiga, perto da época dos apóstolos, né? Logo depois da época dos apóstolos. O pessoal usa esse período, né? Então é um período que a gente usa para estudar a Bíblia, para orar mais, para jejuar. Então essa é a ideia. Então eu tenho um estudo bíblico, e eu faço esse estudo bíblico com a minha igreja durante esse período, né? E cada ano a gente estuda alguma coisa. Esse ano nós estamos estudando sobre sofrendo com Cristo. Sofrendo com Cristo e sobre as barreiras da nossa vida cristã. Então essa é a ideia desse estudo que nós estamos fazendo. Eu gostaria de compartilhar com você para que você possa ser abençoado, possa aprender que ser cristão, você vai ter dificuldades, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar barreiras e perseguições algumas vezes, né? E é difícil, né? Então é complicado ser cristão, mesmo na nossa vivendo num país como esse, onde a gente tem toda a liberdade, chamado de cristão, ou do Brasil, que é a mesma coisa, chamado de cristão, mas mesmo assim existem barreiras para a nossa fé, né? Então, esse estudo vai ser baseado em João 18 e 19, o capítulo de João 18 e 19. João provavelmente é o apóstolo, é o livro da Bíblia que fala mais sobre os últimos momentos da vida de Jesus. Então a gente aprende muito com João, porque ele dá detalhes daquele momento, para onde Jesus foi, ele foi levado, o que aconteceu com ele, para onde que ele foi, o que fizeram. Então ele dá todos os detalhes, né? O João era amigo, né? Conhecido do pessoal, dos sacerdotes, do pessoal de lá. Então ele tinha acesso à informação, tinha acesso aos lugares e ele podia ir. Então um dos textos que nós vamos ver a respeito desse tipo de sofrimento está lá em Colossenses. Se você tem a tua Bíblia, pega a tua Bíblia aí, vamos fazer uma ginástica bíblica aqui, né? Vamos fazer uma ginástica bíblica. Leia aí. Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 25. Colossenses 1, 24 a 25. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Eu preencho, diz Paulo, eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Paulo está falando o seguinte: Cristo sofreu e nós vamos sofrer também. Então essa é a ideia. Não é a ideia de que Jesus não sofreu o suficiente. Não, ele não está falando isso. Não. Ele está falando que o corpo de Cristo vai participar desse sofrimento. Então faz parte do sofrimento. A igreja tem uma parte no sofrimento de Cristo, porque nós vamos sofrer porque somos o corpo de Cristo. E não podemos nem comparar, mas nem um pouquinho, com o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus foi algo cósmico,
né? Nós temos que entender isso, porque ele estava pagando pelos nossos pecados, do mundo. Então é algo que não tem jeito de comparar. Mas Jesus passou por alguns sofrimentos que nós também vamos passar. É claro que numa medida menor, mas vamos sofrer. Vamos sofrer. 2 Timóteo, Paulo diz isso. 2 Timóteo 3,12. Olha o que Paulo fala. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos serão perseguidos. Você quer viver piedosamente em Cristo Jesus? Você quer seguir Jesus? Você quer seguir direito? Você vai ser perseguido. Não tem jeito de falar, talvez, a maioria ou a minoria. Não, todos. Paulo é muito enfático aqui. Todos vão ser perseguidos. Não tem escapatória, não tem escapatória. E lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, olha o que Paulo escreve para os Filipenses, capítulo 1, versículo 29 e 30, ele fala assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Nós recebemos a graça de padecer por Cristo, então é graça. Deus nos dá essa graça de sofrer, porque nós vamos passar por isso. Então esse estudo aqui vai te ajudar a ver os tipos de sofrimento que te aguardam. Alguns deles você já está passando. Alguns deles, pela graça de Deus, nós não vamos passar. Mas existem irmãos ao redor do mundo que estão passando. Então é muito importante a gente entender isso. Que esse tipo de sofrimento é real, acontece na nossa vida pessoal, acontece na vida dos nossos irmãos e acontece na vida da igreja de Jesus ao redor do mundo. Então, João aqui no capítulo 18, 19, ele fala de cinco tipos de sofrimento que Jesus enfrentou quando ele foi preso. 5 tipos de sofrimento. E nós vamos ver, cada semana nós vamos ver um. O primeiro, ele foi amarrado. O segundo, ele foi espancado. O terceiro, ele foi flagelado. O quarto, ele foi coroado. E o quinto, ele foi crucificado. São os 5 tipos de sofrimento que todo cristão, de alguma forma, vai passar. É claro que alguns irmãos em alguns lugares do mundo estão sendo crucificados. E Deus tem sido gracioso para conosco no sentido de que nós ainda não chegamos lá, né? Não existe esse tipo de coisa ainda, né? Mas os outros nós vamos ver que acontece. Então vamos ver o objetivo desses sofrimentos, o objetivo dessas perseguições. Qual que é o objetivo? Eles vão fazer isso com a gente. Para quê? Eles vão fazer isso para deter os cristãos, nos deter de acreditar, de crer em Deus, de viver a vida cristã e de compartilhar a vida cristã. Esse é o objetivo deles. Então nós vamos ser perseguidos nesses 5 passos, nesses 5 tipos de perseguição, e o objetivo dessa perseguição é fazer a gente parar de acreditar, deter a gente, né, de acreditar, destruir a nossa fé, a nossa vida, nosso comportamento cristão e o nosso compartilhar, né, a proclamação do Evangelho, né? Então vamos dar uma olhada no primeiro deles. O primeiro dele, ele foi amarrado. Vamos dar um chego lá em João capítulo 18. João 18, versículo 12 a 14. Olha só o que João escreve. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no. Olha que palavra bonita, manietaram, amarraram ele, né? Amarraram ele. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Manietaram, amarraram Jesus. E é muito interessante que ele foi amarrado. E quais são os objetivos de amarrar Jesus? O primeiro objetivo é conter Jesus. Né? O cristão vai ser amarrado no sentido de que eles vão tentar conter a gente.
gente, vamos dar uma olhada lá em Hebreus capítulo 12, no final da carta de Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 3. Ele diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade. Capítulo 12, presta atenção, Lucas, capítulo 12, de 1 a 3. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Conter, né? Paulo, o escritor aos Hebreus diz assim, que a gente tem que desembaraçar de todo o peso. Desembaraçar. Qual que é a ideia? A ideia é de conter. A ideia de amarrar é desembaraçar, é de conter. Jesus, ele foi amarrado, ele podia andar, ele podia falar, ele podia fazer outras coisas, né? Mas ele foi contido, né? Ele foi contido. Em Gálatas nós aprendemos isso também, né? Nós vemos isso em Gálatas capítulo 5, versículo 7, olha o que Paulo escreve. Gálatas 5, 7. Ele diz assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ele está falando assim: vocês estavam correndo bem e de repente vocês deram uma travada. Né? Então é isso que aconteceu. A ideia, o objetivo é conter. O outro objetivo é desacelerar. Atos 4, de 1 a 3. Olha só o que aconteceu com os discípulos e o que o pessoal tentou fazer com eles. É muito interessante esse texto aqui. Atos 4, de 1 a 3. Se eu conseguir rodar a página aqui, vai ser uma benção. Isso, foi. 4, de 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo, os Pedro e João, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem a Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Como é que é? Nós vamos ter que parar essa turma aí. Tem que dar uma desacelerada. Esse é o objetivo de amarrar, de deter, de conter, desacelerar e, se possível, parar totalmente. Esse é o objetivo lá em Mateus. Lá em Mateus a gente vê esse objetivo sendo cumprido. Mateus 16, 21 a 23. Mateus 16, 21 a 23. Olha o que a gente tem lá. Se eu conseguir virar a página, a gente consegue alguma coisa aqui. Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Sim, das dos homens. Parar. Isso não vai te acontecer. Jesus falou: nós estamos conversando de outra coisa aqui, né? A ideia, o objetivo de amarrar o cristão é deter o cristão, é conter o cristão, não deixar ele ser muito animado e fazer muita coisa, orar muito, ler muito a Bíblia, ir muito na igreja, esse negócio todo, desacelerar, diminuir o ritmo, né? Tem muita coisa acontecendo hoje em dia que está diminuindo o ritmo, porque você não tem jeito de ir mais na igreja, você não tem jeito de orar com o irmão, você não tem jeito de ajudar as pessoas, você não tem jeito de fazer aquilo. Alguns irmãos vão entender que está na hora de dar uma desacelerada na vida cristã. E vão parar.
e vão parar. Então esses são os objetivos. Vamos dar uma olhada na fonte. Essa manietação, se é que a gente pode falar isso, essa amarrada que tentam fazer em você e a mim, vem da onde? Vem da onde? Nós vimos lá em Hebreus capítulo 12, 1 a 3, que é o pecado. Que é o pecado que faz isso na gente, não é? O escritor aos Hebreus deixa bem claro que a gente tem que se livrar do pecado. Olha o que ele diz lá, capítulo 12, né? A gente leu isso aqui, então eu vou só ler de novo para você ver que é isso mesmo, né? Capítulo 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando. As fontes é o pecado. Então o pecado é que faz a gente começar a diminuir o nosso ritmo. Toda vez que você começa a diminuir o ritmo cristão na sua vida, diminuir o ritmo na sua oração, o ritmo na sua leitura da Bíblia, o ritmo no seu serviço, o ritmo na comunhão com os irmãos, na sua participação do culto, na sua ida à igreja, você pode ver que tem pecado envolvido aí, né? Tem alguma coisa acontecendo na tua vida aí, transgressão, e que faz com que você evite e faz com que você comece a diminuir o ritmo na sua vida cristã. A outra coisa aqui, a outra fonte é o mundo. É o mundo. O versículo de Atos 4, 1 e 3, quem nós encontramos? Encontramos os sacerdotes, os saduceus, os líderes espirituais. É o mundo, é a cultura, é a religião que vai fazer isso acontecer, né? Então, nós estamos sendo bombardeados de uma maneira intensa, através da televisão, através da notícia, através de filme, através na escola, na política, em todos os lugares, os cristãos estão sendo bombardeados diariamente, constantemente. Nós estamos sendo bombardeados. Para quê? Para deter, para parar. Não, pode parar, vai devagar aí, vai devagar. Não é assim não. Faz isso não, isso aqui não pode, você pode fazer isso, mas aquilo ali você não pode. E aos poucos eles vão tomando conta, vão convencendo a gente que eles estão certos, nós estamos errados. E o mundo, a cultura, mesmo a religião muitas vezes ajuda, né? Esse povo que atacou a Pedro e João ali eram líderes religiosos. Esse pessoal que atacou Jesus eram líderes religiosos, eram gente que conhecia o Velho Testamento de cabo a rabo, como diz o pessoal lá em Minas, conhecia decorado, né? Eles decoravam o Velho Testamento, então eles sabiam as leis, os salmos, os profetas, sabiam tudo, e fizeram aquela besteira daquele tamanho. Então é importante entender que é o mundo, a cultura, a religião, muitas vezes vão tentar deter, desacelerar o nosso caminhar com Jesus. E finalmente a opressão espiritual, que é aquele texto de Jesus com Pedro, né? O texto de Jesus com Pedro, quando Pedro fala, não Senhor, isso não pode, não vai acontecer, não vai acontecer, e Jesus fala, olha, arreda de mim, Satanás. Pedro estava sendo um instrumento do diabo para tentar tirar Jesus da cruz. Então, opressão espiritual vai acontecer? Vai acontecer. É real, vai ter opressão espiritual para tentar fazer você parar, te deter, fazer com que você diminua a marcha no seu caminhar cristão. E isso é uma realidade. Então são 3 fontes que vão tentar nos deter, fazer com que a gente diminua o ritmo, desacelere a nossa caminhada cristã. A gente estava indo tão bem, estava animado, servindo, orando, pregando, testemunhando, lendo a Bíblia, indo para a igreja, fazendo, né, participando, se envolvendo na vida da igreja, e de repente dá aquela diminuída no ritmo. Então pode ser o pecado, pode ser o mundo, o sistema que está contra a gente, e pode ser opressão espiritual. São as fontes dessa opressão, perseguição
que nós enfrentamos na nossa vida. Como que a gente deve reagir a isso? Como que a gente deve reagir a isso? Vamos ver alguns textos e aí nós falamos de como reagir. O que eles estão falando com a gente. 2 Timóteo, vamos dar uma olhada lá em 2 Timóteo. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia. Se não está, na próxima vez traga a sua Bíblia, pega a sua Bíblia antes de clicar o play aí, você pega a sua Bíblia para a gente correr junto e você vai marcando esses versículos. Esses versículos são muito importantes para a sua caminhada cristã, né? Então marque esses versículos para que você possa saber o que Deus está falando para você, você possa voltar lá e ler de novo, né, o que Deus falou, talvez ler o capítulo todo para ver o contexto, né? Versículo 8, 2 Timóteo 2, 8 a 10. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Com eterna glória. E aí, Filipenses capítulo 1, versículo 3 a 8. 3 a 8, capítulo 1, versículo 3 a 8. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós e todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, as minhas algemas. Aí, versículo 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, bonita essa palavra, não? De que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E finalmente Efésios capítulo 6, versículo 19 a 20. Capítulo 6, versículo 19 a 20. Ele diz assim: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo estava amarrado, literalmente amarrado. Ele estava em cadeias, ele tinha algemas. E é interessante porque ele tinha um guarda pretoriano com ele. O guarda, eles revezavam, né, durante, né, devia ser 3 guardas por dia, né, 24 horas. Então, ele amarrava ele no braço do guarda. Então, o guarda ficava ali com ele. Imagina um guarda 8 horas com Paulo. Imagina, que covardia. Que covardia. O cara acabava virando crente, né? Acabava virando cristão. E aí ele começava a compartilhar. Aí vinha o próximo guarda, bumba, virava cristão. Vinha o próximo guarda, bumba, virava cristão. E ele começou a evangelizar a guarda pretoriana, né? Que era o pessoal importante, né? da guarda romana, né? Então foi uma bênção nesse sentido. E os irmãos começaram a ficar animados. Pô, se Paulo está pregando para os guardas, eu vou pregar aqui, eu vou pregar ali, a coisa começa. Então, como reagir? Compartilhe o Evangelho, fala do Evangelho, né? Não importa se você está amarrado, se você está detido, se você está meio devagar, meio parado, compartilhe o Evangelho. Você sabe alguma coisa do Evangelho, você sabe alguma coisa de Jesus, você sabe alguma coisa da palavra de Deus, compartilhe, conte para alguém, né? Não deixa de compartilhar. Então Paulo estava amarrado, literalmente. Ele estava detido, no sentido que ele estava numa casa, detido e amarrado com um guarda nele.
Mas isso não foi o suficiente para impedir Paulo de falar, de pregar. Então ele compartilhava, ele orava, você vê ali a lista, né? Eu oro por vocês, estou orando por vocês, estou orando. Ele escrevia a carta encorajando as pessoas, né? Encorajando as igrejas. Então ele conseguia, mesmo amarrado, é isso que eu quero que você entenda, mesmo amarrado, ele arrumava um jeito de compartilhar o evangelho, pregar o evangelho. Ele fala assim, pregar o evangelho em algemas, né? Pregar o evangelho, orar pelas pessoas e encorajar as pessoas. Quantas cartas, né? Filipenses, Colossenses, quantas cartas, as cartas para Timóteo, ele estava preso. Essas cartas, tudo que ele escreveu, estava preso, né? Efésios, essas cartas que Paulo escreveu, a maioria delas, ele estava preso. E é uma bênção, são uma bênção essas cartas, né? Então ele conseguiu ser uma bênção, mesmo sendo detido, mesmo tendo que andar devagar. Ele não podia viajar, ele não podia sair, ele não podia andar, não podia ir na sinagoga, pregar o evangelho, nas praças públicas, ele não podia fazer essas coisas. Mas ele conseguia encorajar, orar, compartilhar. E isso é muito importante para a gente, é muito importante para a gente. Por isso, queridos, que essas coisas vão acontecer. Isso é que eu quero enfatizar para você. Todos nós, nós vamos passar por esse tipo de experiência, né? Uns vão passar de uma forma mais intensa, outros vão passar de uma forma menos intensa, mas nós vamos passar. Vai ter épocas e fases na nossa vida que nós vamos estar detidos, nós vamos estar amarrados, nós não vamos conseguir falar muito, vai ter trabalho que nós não vamos poder falar muito, não vamos compartilhar muito. E o que nós devemos fazer agora, enquanto ainda temos tempo? Nós precisamos conhecer as Escrituras agora. Por isso que eu gostaria que você, quando vier estudar esse estudo bíblico, você traga a sua Bíblia, abra os versículos, dê uma olhada, marque. Porque nós precisamos conhecer as Escrituras, porque na hora que você não tiver o livro na sua mão, você tem pelo menos conhecimento do que você precisa falar para encorajar, para compartilhar, para orar. 2 Timóteo 3, versículo 10 a 17. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensinamento, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que a pessoa de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É o conhecimento das Escrituras que vai nos habilitar para toda boa obra. Então não importa o quão difícil está sendo a vida, nós precisamos conhecer as Escrituras, porque quando conhecemos as Escrituras, nós usaremos a circunstância e a situação, mesmo que elas sejam adversas, para o avanço do Evangelho. Compartilhar o Evangelho, orar, encorajar as pessoas. Eu espero que Deus te abençoe, te use, fale com você. Semana que vem nós vamos voltar e vamos estudar o próximo tipo de perseguição, de sofrimento que Jesus sofreu e que nós sofremos do mesmo jeito. Deixa eu fazer uma oração por você, querido. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor abençoe cada um que está assistindo a gente. Que o Senhor dê graça para ele, para ela, nesses momentos difíceis que estamos passando, Senhor. Encoraja, abençoa, usa eles nesses momentos, Senhor. Toca na vida deles, fortalece a fé que eles têm no Senhor, ó Deus.
Abençoa a gente aqui, ó Deus. Dá graça pra gente. E continua usando a gente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe.